Muita gente já caiu no golpe do boleto falso. Estima-se que 450 milhões de casos acontecem todos os anos. Os golpistas também usam a internet, o telefone e mensagens no celular. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, os criminosos abusam da criatividade. Eles conseguem criar meios mais eficazes do que os sistemas de proteção. O jeito é ficar ainda mais esperto. A Simone quase foi vítima do boleto falso. Após abrir uma empresa, logo recebeu em casa uma cobrança que aparentemente seria uma parcela referente ao CNPJ. Fala que eu tenho que ir no endereço, me passa o endereço, o dia, a data e o horário, e que eu não posso ir nem com o procurador e nem com o contador, que eu tenho que ir sozinha. Apesar do susto, Simone pediu ajuda ao contador dela e logo veio a constatação: era um golpe. E ele me falou que são instituições que querem que a gente se filie para poder pagar algum valor para eles. Assim como a Simone, milhões de brasileiros recebem cobranças falsas todos os dias. Mas, ao contrário dela, existe uma parcela que paga. Segundo a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, cerca de 2 bilhões de reais são investidos por ano em sistemas e ferramentas de proteção de dados para combater esse tipo de golpe. Mas, além do uso da tecnologia, é importante que a própria população saiba como identificar se um boleto é verdadeiro ou falso. Você já caiu em algum golpe de boleto falso? Não, já recebi, mas não paguei. Já recebi vários. Não chegou a pagar nenhum? Não, nenhum. E por quê? Porque eu tenho que ver, né, se a empresa é confiável, quem está me passando, e geralmente não é. É falso, geralmente jogo também o CNPJ no Google e confiro se a empresa também tem, né, uma veracidade, e geralmente não tem quando é falso. O senhor consegue identificar a diferença entre um boleto verdadeiro e um falso? É difícil aqui, hein? Porque está aparecendo todas as informações, apesar que o código de barra não confere, tá? Eu observei aqui que os números de código de barras não batem. Mas nem todo mundo reconhece de cara. Ainda de acordo com a Febraban, esse tipo de crime anualmente registra 450 milhões de casos. Ou seja, ainda tem muita gente sendo passada para trás. Alguém infiltrado nessas instituições fornece os dados, participa da quadrilha, fornece esses dados e com esses dados os golpistas mandam os boletos fraudulentos. Ou mesmo acontece dos golpistas pegarem correspondência na tua casa, uma correspondência de verdade, é um boleto original, substituir esse original e te envia um boleto falsificado, isso acontece bastante. Este advogado especialista em assuntos digitais diz que é preciso o consumidor ficar atento. Tem erro de português, tem erro de digitação. Empresas idôneas, elas não cometem esse tipo de erro. Uma outra questão, se você não tem nenhum tipo de relacionamento com aquela empresa, não faz sentido ela ter te mandado um boleto. Na dúvida, não paga. Sempre liga para a instituição, para responsável pelo boleto primeiro. O advogado lembra ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados busca trazer mais segurança ao consumidor. Às vezes você se cadastra num site, quando vê já tem 1000 outros sites te ligando, te oferecendo produto, porque obviamente os seus dados foram vendidos, foram comercializados, dados, seja lá em troca do que foi feito, mas seus dados foram fornecidos para outra pessoa e por isso não tem esse controle. Com a LGPD em vigor, nós vamos começar a ter um controle um pouco maior e, sobretudo, ter responsabilidade para aqueles que fornecem os dados. Os golpes são aplicados em diferentes plataformas, aplicativos, e-mails, correios. Mas o Procon de São Paulo alerta que o prejuízo do valor pago, no final das contas, não pode ser do consumidor. Não pode o fornecedor se eximir de responsabilidade, aquele que deixou de receber os valores em função da fraude. As empresas têm que se sensibilizar com essa situação e têm que permitir que o consumidor efetue o pagamento realmente sem juros, sem multa e providenciar medidas para que isso não aconteça, para que essa informação não vaze, para que o consumidor tenha mais elementos para que ele possa evidenciar realmente a fraude ou o uso indevido dos seus dados.